Olá, caros colegas. Hoje nós vamos falar de uma das substâncias mais importantes da medicina tradicional chinesa. Ela faz uso e é usada em centenas de formas, mas aqui nós estamos trabalhando com ela isoladamente, né, dada a sua importância. Trata-se da planta chamada dangui, ou também conhecida como dongquai, tá? Essa substância ela tem uma concentração em extrato de 10 por 1, né? É uma das plantas mais importantes da medicina chinesa e também chamada de erva da mulher. As ações dela e uso clínico na MTC, na medicina tradicional, são tonificar o sangue, regular a menstruação, revigorar e harmonizar o sangue e nutrir o intestino e mover as massas intestinais. Mas e os usos e indicações ocidentais? Nós podemos usar para TPM, utilizada a dosagem 14 dias antes do início do ciclo menstrual. Tá? Deve-se, no caso, aí, usar pelo menos durante um período de 3 meses, para ter um bom efeito para a regulação da tensão pré-menstrual. Nos casos também de amenorreia, né, diminuição do fluxo menstrual, ou até a mesma falta, né, tem um efeito muito bom e interessante, porque é um tônico de sangue, né? E não podemos esquecer que de cada 10 pessoas hoje que vão no consultório, geralmente 7 são mulheres. Então essa planta, dangui ou dongquai, ela tem um uso terapêutico muito interessante. Ela também regula a menstruação irregular, normalizando o fluxo, né? E também nos casos de dismenorreia, né? Nós vamos ver mais para frente por que ela tem uma atuação muito interessante na dismenorreia. Aqui a planta, né, para ter uma ideia, uma visualização de como é essa planta, o aspecto dela, né? Logicamente que ela é processada, né, e é feito um extrato dessa planta, né, uma concentração boa. Isso permite com que você use uma posologia baixa, né, junto ao paciente. Os mecanismos de ação, essa planta contém dezenas de substâncias farmacológicas, né, que vão desde o efeito anti-inflamatório, analgésico, vasodilatador, antiespasmódico, né? E ainda também contém flavonoides e cumarinas, daí a sua ação medicinal. Contém fitoestrógenos e de elevada atividade, que agem competitivamente sobre os receptores estrogênicos. Então, ela pode ser usada em baixa ou alta concentração de estrogênicos orgânicos, porque ela vai harmonizar esses índices, né? Ela tem ainda muitas ações farmacológicas, lógico que aqui de forma resumida, né, para que você tenha uma ideia da importância dessa planta e do uso clínico dela, tá? Ela pode ser usada ainda como imunorregulador, porque inibe a produção de imunoglobulina E, nos casos de alergia, como imunoestimulante, como anti-inflamatória, né? Como analgésico, daí a ação na dismenorreia, né? No alívio, por exemplo, de cólicas menstruais, né? Porque tem uma relação com o relaxamento muscular. Tá? Inibe também a agregação plaquetária, né? Um efeito cardiovascular e cardiotônico, também interessante, tá? E hepatotônico, então é uma planta que tem uma atuação muito interessante na melhora da capacidade do fígado, né? E ainda uma estimulação e relaxamento uterino, tá? Ela tem essas duas atuações conjuntamente. Melhora ainda o libido em mulheres, tá? Então pode ser usado para ajudar aquelas mulheres que têm uma diminuição do libido. E a dosagem? A dosagem, porque como ela está em extrato, né, extrato 10 por 1, a posologia é baixa, né? Indivíduo adulto, peso de 70 quilos, você pode considerar uma cápsula 2 vezes ao dia, longe das refeições, sempre tomando com muita água tal, né? E a duração sempre vai depender do quadro clínico que você tem.
tá? No caso da TPM, eu falei, é interessante tomar no mínimo durante uns 3 meses. No caso da menorreia, também sempre um uso mais dilatado, de 3 meses a 6 meses, tá? Ela é contraindicada em gestantes, né, e mulheres que têm um excesso de fluxo menstrual, tá? Ou para pessoas que tomam agentes antiagregantes do sangue, tá? Então, essas são algumas das ações do Dong Quai, do Dangui, tá? E caso vocês tenham interesse de maior informação, entre em contato com a Vitafor, tá? Para estar recebendo uma quantidade, uma maior informação sobre essa substância. Aqui a bibliografia de pesquisa, vocês podem consultar também, tá? E como eu falei, é uma das plantas mais importantes da medicina tradicional chinesa. Então, obrigado e até breve.